Caixa. A vida pede mais que um banco. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Eu sou Wellington de Oliveira e, com satisfação, estarei com os senhores durante toda a manhã. O projeto Fóruns Estadão Regiões é composto por uma série de 5 encontros que vão abordar o tema de cada uma das regiões brasileiras e suas particularidades. Ao longo deste segundo semestre, nós abordamos temas ligados a questões estruturais e econômicas da região Nordeste, Centro-Oeste e Sul, e contaram com a presença de governadores, secretários e importantes executivos regionais. Para mais informações, é só acessar o hot site do projeto, que é economia.estadão.com.br/fóruns. Esse link também se encontra na contracapa do bloco de anotações de vocês. O projeto conta com o patrocínio Master da Caixa e, na edição de hoje, com o patrocínio da Vivo. Gostaria agora de convidar ao palco o senhor Paulo José Galli, superintendente regional da Caixa, para que apresente, por favor, os objetivos da instituição ao apoiar esse nosso encontro. Por favor. Iniciar cumprimentando o Ricardo Gandur, o diretor de conteúdo do Grupo Estadão, a secretária de Desenvolvimento, Dorothea Werneck, de Minas Gerais, nossa sempre ministra, Dr. Júlio César do Carmo, secretário do Rio de Janeiro, e nosso amigo Rodrigo Garcia, secretário do Estado de São Paulo. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer para a Caixa estar associada ao Grupo Estadão na promoção desse grande debate, desse grande fórum, que, mais uma vez, desnuda toda a necessidade de discussão que o Brasil precisa. Dizer a vocês que o debate já começou no nosso café. Quer dizer, as questões regionais são questões fundamentais para o país, as questões do federalismo têm que ser discutidas, a questão da guerra fiscal precisa ser debatida no nosso país, e os 3 estados que estão aqui hoje representados são os 3 principais estados do país, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, de população, de instituições de tecnologia, portanto, estão à frente e puxando o país do ponto de vista de desenvolvimento. E tudo que os secretários têm aqui para debater hoje será de interesse não só para a nossa região, para os nossos estados, para as nossas cidades, mas principalmente para o nosso país. A Caixa é o principal agente hoje de políticas públicas do governo federal, um grande agente operador. Nós estamos presentes nos grandes projetos do governo federal, tanto de transferência de renda quanto de desenvolvimento econômico. Nós estamos dentro do PAC, do Bolsa Família, né, desde o antigo Bolsa, que foi criado ainda no governo do presidente Fernando Henrique. Estamos presentes no desenvolvimento desse programa, são mais de 13 milhões de famílias beneficiadas, é um programa de profundo êxito, que precisou de um banco público para que pudesse se concretizar e poder estar em todas as cidades do país, em todos os rincões do país, para que fosse levado. Estamos no Bolsa Família, né, que estamos aí, temos aí o Minha Casa Minha Vida, que já batemos 2.700.000 moradias contratadas, e com um grande desenvolvimento em todos os estados, e aqui vale um registro, a parceria que foi fechada com o governo do Estado de São Paulo, com o aporte do governo do Estado de São Paulo de R$20 mil nas unidades do Faixa 1. Então, foi um aporte inédito que foi negociado, essa parceria entre a presidenta Dilma e o governador Alckmin, possibilitou que nós pudéssemos contratar mais de 55 mil moradias em um ano. Então, foi uma parceria republicana que está dando certo e a gente tem certeza que vamos avançar muito mais. E também somos um dos principais agentes no PAC, que tem, obviamente, um grande impacto no desenvolvimento, na grande construção e retiradas das grandes travas que nós temos do ponto de vista do desenvolvimento do país. Então, enquanto esse agente público, esse banco público, que é de todos os brasileiros, que é de todas as cidades, de todos os estados, a Caixa se sente honrada em participar do Estadão, que também tem o mesmo compromisso com o Brasil, compromisso em desenvolvimento desse país. Então, está associado ao Estadão, que é um grupo de mais de 100 anos, tal qual a Caixa, é um motivo de muita honra, muito orgulho, e nós estaremos sempre presentes para estarmos juntos em eventos como esse. Então, um bom debate a todos, a gente tem certeza que nós sairemos daqui com mais informações, com mais notícias para o Estadão, para o Brasil e para as nossas cidades, nossos estados. Bom dia a todos e bom debate. Bom, muito obrigado, senhor Galli. Antes de prosseguir, quero pedir a todos, por gentileza, que desliguem seus aparelhos de telefone celular ou os coloquem no vibracol, por favor.
O projeto Fóruns Estadão Regiões se insere no trabalho que o jornal tem desenvolvido ao longo dos seus 138 anos de história, ao debater questões relevantes para a vida nacional, dando voz a opiniões diferentes e difundindo esses temas junto ao seu público em diversas plataformas. Quero convidar agora ao palco para as suas boas-vindas o senhor Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado. Obrigado, Wellington. Bom dia a todos. Obrigado, Gali, pelas suas palavras e pelo apoio da instituição a essa iniciativa do Estadão. Gente, é uma alegria muito grande abrir este penúltimo Fórum Regiões deste ano do Grupo Estado. O Sudeste é o quarto painel, e essa alegria é reforçada pela presença aqui. Nós estávamos brincando agora há pouco nos bastidores, não deixa os governadores saberem, né? Mas eu falei assim, hoje está aqui quem toca, né? Quem toca. Então, eu revejo aqui uma amiga de 22 anos atrás, doutora Doroteia, um enorme prazer em revê-la, Doroteia, desde o Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade, governo Collor, né? Rodrigo Garcia, que na seara política também te acompanha bastante. Tive o prazer de conhecer hoje Júlio César Carmo Bueno, que já me disse que fala em nome do Espírito Santo também. Então, se tiver algum royalty para pagar aí, ele leva e depois eles dão um jeito lá. Quem sabe você resolve uma pendenga histórica, né? Então, nesse primeiro painel, os 3 secretários lado a lado. E no segundo painel, o que a gente chama, né, Cleide, classicamente no jornalismo, né, de a iniciativa privada. É um termo que já ficou meio antigo, né, nos tempos modernos, né? Mas teremos aqui, então, o presidente da Fiat, o Cledorvino Bellini, o presidente da Mercedes-Benz no Brasil, o Philipp Schimmer, e o presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, é um órgão de interesse público, mas que fomenta a iniciativa privada, o Luciano de Almeida. Então, com isso, o Estadão vai cumprindo o que tem sido um objetivo maior aqui desta casa, né, que é aliar a sua tradição jornalística às novas possibilidades tecnológicas de efetivação, de transmissão do jornalismo. E esse tipo de evento é um exemplo completo, né? Nesse auditório, sempre lotado, um jornalismo presencial, transmissão ao vivo pela TV Estadão, flashes pelo broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, flashes pela Rádio Estadão e, brevemente, um caderno especial nas páginas impressas do Estado de São Paulo e também nas suas versões tablet e smartphone. Esqueci de alguma coisa? Acho que não. Em breve no Google Glass, né? A gente vai acompanhando aí tudo que vai surgindo, né, Ari? Então é isso. Eu desejo um excelente debate a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer demais a presença de todos vocês. Para a gente é muito importante, mas mais do que para a gente ser importante, é importante para os internautas que estão nos assistindo, para os ouvintes, para os leitores. Eu acho que é a eles que a presença de vocês brinda. Então tenhamos uma boa manhã de debates e bom dia a todos. Obrigado. Ok, muito obrigado, senhor Gandur. Para iniciarmos os debates desta manhã, quero convidar ao palco o jornalista Clay Scholz, editor de economia do portal Estadão.com, que vai ser o moderador dos 2 painéis deste encontro. Hoje nós traremos para a discussão questões relacionadas à região Sudeste, como já foi dito. Centro vital do país, a região reúne o maior número de habitantes e o mais elevado grau de desenvolvimento econômico. Conjugadas, tais características significam, ao mesmo tempo, grandes oportunidades de negócios e desafios de gestão. Quero convidar agora ao palco o representante do Governo do Estado de São Paulo, o deputado Rodrigo Garcia, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. A senhora Doroteia Werneck, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. E o senhor Júlio César Carmo Bueno, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro.
Bom, enquanto nossos convidados se posicionam aqui no palco, vou passar aqui algumas informações sobre a dinâmica dos debates desta manhã. As perguntas deverão ser feitas por escrito, por favor, e entregues às recepcionistas que as encaminharão ao nosso moderador. Quem eventualmente não recebeu o bloco de notas de perguntas, por favor, peça a uma das nossas recepcionistas. Esse primeiro painel vai ter a duração de 1h20. Então, Clay, bom dia, com você a partir de agora. Obrigado, Wellington. Obrigado a todos os presentes. Obrigado, secretária Dorothea Werneck, secretário Júlio Bueno, secretário Rodrigo Garcia. Esse assunto, esse debate, como já foi dito... Desculpa. Ok. Como já foi dito, esse debate levanta as principais questões estruturais e tendências econômicas de cada região. Em outros debates, vários presentes aqui, convidados, levantaram algumas questões que agora a gente vai, inclusive, poder esclarecer. Por exemplo, a questão da guerra fiscal foi muito debatida aqui pelos governadores que vieram aqui do Nordeste, do Centro-Oeste. Eu acho que é uma das questões que a gente poderia começar por ser a mais polêmica. Inclusive, o governador Putinelli, do Mato Grosso do Sul, chegou aqui a protestar contra São Paulo e chegou a citar aquela frase do rei Juan Carlos para o Chaves, por que não te calas? Ele disse, referindo-se ao Calab, por causa dessa questão polêmica da guerra fiscal. Eu acho que poderíamos começar com essa questão. Pediria à secretária Dorothea Werneck se ela poderia comentar como ela vê essa questão, quando é que os estados vão conseguir chegar a um consenso e como ela vê essa proposta do governo federal de talvez alinhar o ICMS em 4% gradativamente ao longo dos anos. Seria uma solução, secretária? Pois não. Obrigado pelo convite. Alegria estar aqui, ainda mais com os meus colegas parceiros aqui, o Júlio Bueno há muito tempo. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo, mas é um prazer. Deixa eu começar com a frase definitiva. É um horror a guerra fiscal. Horror. Eu não vejo quem hoje possa dizer que ela traz algum benefício. Nós entramos numa bola de neve, onde a guerra é guerra, né? Então cada um começa a fazer o que o outro está fazendo, porque senão perde o investimento, e no final da história todos os estados perdem. Todos. Nós temos algumas dificuldades. Talvez eu destaque sempre que uma maior dificuldade é a regra que o CONFAS é por consenso. 27 unidades da federação pensarem a mesma coisa em qualquer situação é horrível. A proposta do governo federal de colocar em 4% é muito boa. O problema é que ela foi encaminhada e uma série de emendas desvirtuou essa questão com os adendos e os acréscimos que foram feitos. Então, nós ainda estamos por resolver a questão da guerra fiscal. Eu diria que talvez seja esse o primeiro e principal item da agenda de uma discussão do Pacto Federativo. Né? Já vou pular para outro assunto, e com isso eu termino, para não ocupar muito nessa pergunta, que esse assunto espero que volte. Nós, hoje, precisamos de repensar o Estado brasileiro como, de fato, uma república federativa do Brasil, que não é. Que não é. Houve centralização, houve delegação de poder. Li agora, recentemente, esse final de semana, um artigo do Oscar Nakamura, da Amanaki, que é brilhante, que agora, além do custo Brasil, nós temos o custo controle. Tá? Então, esta centralização gerou uma séria distorção no país, e eu repito, e com isso eu concluo, primeiro item da agenda de uma negociação do Pacto Federativo, tem outros itens, que espero a gente poder voltar, é, de fato, a questão da guerra fiscal. Secretário Júlio Bueno, o que o senhor acha dessa questão e como está a posição do Rio dentro desse debate? Bom dia a todos, queria agradecer o convite por estar aqui. E assim, né, docemente discordar da minha queridíssima ministra Dorothea, tá certo? Vou começar concordando, na verdade, e dizer que o Brasil precisa resgatar o federalismo. Né? A centralização de recursos na mão do governo federal, né, ao longo do tempo, né, é uma realidade incontestável, né, sendo a evidência objetiva, né, o modelo do petróleo que foi modificado e que passa os recursos, né, que estavam sendo distribuídos para a mão do governo federal majoritariamente. Né. Então,
A primeira questão é que a gente tem que resgatar o federalismo desconcentrando recursos. E essa, no meu ponto de vista, né, é a grande questão. Né, que passa por várias coisas, tá certo? Passa, primeiro, pela questão das contribuições que não são distribuídas. Né, passa pelo FPE, que tem que ser rediscutido no Brasil, né, e o FPM, e chega na questão do ICMS. E aí eu tenho uma posição muito particular minha, e tenho o prazer de ter uma posição muito parecida com o governador Sérgio Cabral. Né? A utilização do ICMS como fator de atratividade tem desconcentrado industrialmente o país. Né? Essa é uma realidade. Se a gente olhar, os fundos que foram criados, Sudene e Sudão, não tiveram a mesma efetividade na desconcentração industrial, né, que teve o ICMS como atratividade, fator de atratividade de empresas. Então, eu queria registrar esse ponto. Isso seria uma vantagem, então? Seria uma vantagem. Seria uma vantagem. Outra coisa é o seguinte, eu brinco, né, dizendo assim, o governador do Rio foi eleito com 7 milhões de votos, sei lá, uma coisa desse tipo. Quer dizer, os burocratas do CONFAS, né, querem discutir como é que a gente vai usar o nosso imposto. Isso é uma excrescência da ditadura. Cá entre nós, o CONFAS e a forma homogênea, né, em que ele precisa ser usado, tá certo? E tal como a ministra falou, né, 100% unanimidade, é claramente uma criação, né, de uma taxonomia que não existe. Né? Os estados são heterogêneos. E na discussão de ICMS em particular, eu acho que é uma questão muito mais importante do que alíquotas diferenciadas, que é a interpretação, né, homogênea do ICMS. Cada estado tem uma interpretação diferente. São 27 estados com 27 interpretações. Eu sempre brinco, digo assim, burocratas do CONFAS, por favor, interpretem só de uma forma as 27 legislações. Isso significa simplificação. Mudar a alíquota, cá entre nós, não representa simplificação. São Paulo pode usar 8, eu posso usar 9. E tal. Então, eu queria registrar esse ponto. Tá certo? Evidentemente, tem a questão dos importados, que nós, né, achamos que, evidentemente, não se pode dar vantagem aos importados. O que aconteceu, a gente mexer nessa legislação, teve o apoio do Rio de Janeiro. Mas, enfim, no modelo que a gente tem aqui, nesse momento, né, vigindo, com contribuições não sendo distribuídas, né, com o FPE não levando em conta características completamente diferentes na distribuição de quando ele foi criado, né, me parece que a discussão do ICMS, eu falei isso um dia desse, é o cafezinho, né, dentro de um pano de fundo muito mais amplo. Secretário Rodrigo Garcia, o que o senhor acha das críticas que têm sido feitas à posição de São Paulo nessa questão do ICMS e da guerra fiscal? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, agradecer o Estadão pelo convite, cumprimentar a nossa ministra Doroteia, o Júlio Bueno, e dizer que é um prazer São Paulo participar dessa discussão, Clei. Quanto à guerra fiscal, eu acho que o que eu tenho a dizer é aquela posição do governador Alckmin e de muitos brasileiros de que, se por um lado ela está produzindo desconcentração de industrialização, de investimento, essa distribuição não vem ao lado disso com distribuição de riqueza e apropriação por parte da sociedade dessa desconcentração. Se a gente analisar São Paulo há 20 anos atrás, a participação que São Paulo tinha no Produto Interno Bruto, e analisar hoje, nós vamos observar que nós saímos de 48%, 49% em 1995 para 33%. Como brasileiro, ficamos felizes. Mas se a gente analisar pontualmente essa desconcentração, salvo raras exceções, onde o governo estadual teve capacidade de investimento próprio em questões como qualificação de mão de obra, infraestrutura, investimento em inovação e pesquisa, os estados não estão se apropriando, a sociedade desses estados não estão se apropriando dessa desconcentração. Então, a guerra fiscal, na nossa opinião, não é o caminho para que a gente possa distribuir riqueza no Brasil, né? Então, esse é o primeiro ponto, de maneira muito clara, muito objetiva. Por outro lado, defender a autonomia dos estados para que cada um possa reger a sua legislação de ICMS também é saudável. Isso é fortalecer o federalismo. O que está faltando, na minha opinião, é justamente um papel de regulação do governo federal
que deve ser exercido para promover a união dentro do Brasil, né? Então, eu não tenho absolutamente nada contra o Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul, dar um desconto de ICMS para o investimento de uma empresa. A minha discussão é, bom, mas quando ele entra em São Paulo, eu paguei 2 e ele entra com 12, eu tenho uma perda competitiva aí de 10%, que, tirando talvez o dono do investimento, ninguém está ganhando com isso, do ponto de vista da sociedade, né? Então, essa é a discussão que o governo federal tem que cumprir, e acho que o projeto de lei encaminhado ao Senado foi uma boa iniciativa, faltou uma articulação política do governo de exercer a maioria que tem para que aquele projeto avançasse. Infelizmente, acho que nesse governo esse tema não chega a nenhum consenso. Nós já estamos caminhando para o final, e é difícil hoje você buscar e dizer o seguinte, senta os 27 estados e busca um consenso. Isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que a guerra fiscal não é o caminho para a desconcentração de riqueza. São Paulo tem, há muito tempo, uma agenda de investimento em pesquisa, em inovação, em produção de conhecimento, que, na nossa visão, é isso que produz riqueza e é isso que gera riqueza e bem-estar social para a sociedade. E nós estamos intensificando essa agenda de inovação, de investimento em pesquisa, e hoje o esforço do orçamento do Estado e o esforço da iniciativa privada em São Paulo tem sido muito grandes, porque a gente acredita que a mão de obra qualificada, o desenvolvimento de pesquisa e inovação, infraestrutura, os fatores clássicos de crescimento e de desenvolvimento, e não uma lei de ICMS que pode momentaneamente agradar aqui e acolá, e a médio prazo poucos ganham com isso. Só lembrando que a plateia pode encaminhar questões aqui para a mesa, que a gente encaminha para os convidados. Secretária Doroteia, a senhora gostaria de colocar mais alguma coisa em relação a essa questão ainda polêmica? Sim, gostaria, porque, no primeiro, eu pedi aqui a oportunidade. Usou pouco o seu tempo. E mais do que isso, eu acho que as observações foram interessantes. Eu estou em gênero, número e grau de acordo com São Paulo. Tá certo? Eu acho que nós já estamos saindo da questão da guerra fiscal como principal ponto de atração de investimento. São as questões, as condições do Estado, né, a questão da qualificação do pessoal, o capital humano. Minas está muito tranquila em relação a isso, somos primeiro lugar no IDEP, temos 4 das 10 melhores universidades brasileiras, esse assunto é inovação, a nossa FAPEMIG, comparando com a FAPESP, que é um grande agente de desenvolvimento do Estado de São Paulo, a FAPEMIG é de Minas Gerais, do grande crescimento de recursos para essa área. Então, eu acho que estamos caminhando cada vez mais. A centralização do Estado hoje virou, a gente não tem praia, né, mas agora virou um ponto de favorável para o Estado, a sua centralidade, e até uma pequena observação sobre a questão do ICMS de geração de crédito. Como nós somos o maior Estado de distribuição atacadista, acontece coisas tão malucas do tipo o seguinte, se um produto é feito em São Paulo, entra em Minas com 12%, por uma grande distribuidora nossa, e é vendido para a Bahia por 7%, os 5% é crédito gerado no Estado. Então, nós não produzimos, nós não consumimos e devemos. Então, tem distorções que são muito importantes de serem corrigidas. Por isso, Júlia, até a ideia de você ter uma tarifa única é para corrigir do interestadual, para corrigir distorções como essa. E a última observação que eu quero fazer é que a guerra fiscal ela não termina na questão de quanto que é o benefício dado por um ou outro Estado para a atração do investimento. Ela tem um rebatimento imediato na questão das contas públicas, que é da nossa arrecadação. Para Minas, a principal fonte de arrecadação do Estado é o ICMS. No Rio tem o petróleo, nós não temos. Então, isso já mostra uma diferença de situação muito importante. Então, dentro dessa questão nossa de equilíbrio fiscal, nós temos desde a própria seriedade do Estado, que vem desde o nosso choque de gestão em 2003, nós temos investment grade, pelo Standard & Poor's e pela Moody's, e nós temos a responsabilidade da lei de responsabilidade fiscal. Então, isso para Minas é sagrado. Então, mesmo a chamada guerra, ela tem um limite muito claro, que é do equilíbrio fiscal, que não pode ser esquecido. Então, nesta brincadeira, entre aspas, muitas vezes, sim, a gente perde investimento, porque nós temos limite, né, o limite do equilíbrio fiscal do Estado. Mas eu termino com essa concordância com São Paulo, que é um sonho para a gente, que é da área de desenvolvimento, a gente participar de painéis onde a questão da guerra fiscal não seja mais colocada. E eu digo com sinceridade, estamos chegando lá. Quer dizer, cada vez menos isso é um fator relevante para a atração do investimento.
Só mais uma questão, secretária. A questão da exigência de unanimidade no CONFAS parece que é uma questão que acaba atrapalhando a solução dessa questão, né? E é constitucional. É uma coisa complicada. Mas existe proposta para mudança? Existe. Aí temos que trabalhar em PEC. Como o PEC hoje virou uma coisa que não é tão complicada assim, que vira e mexe, tem PEC, certo? Quem sabe? Além dessa briga fiscal, né, tributária entre os estados, tem também a concessão de incentivos na hora de atrair fábricas. O Rio de Janeiro, por exemplo, acabou de perder uma fábrica de caminhões, já estava tudo acertado, a Foton, e foi para o Rio Grande do Sul. Secretário, como é que o senhor vê isso? O senhor está já tudo acertado para ter o investimento e, de repente, um outro estado oferece algo mais? Não foi isso, não. Aí foram outras condições. As questões foram de outra ordem, né? Na verdade, havia uma negociação feita já dos empresários com o estado do Rio Grande do Sul, né? Eles vieram discutir com a gente, e, na verdade, teve a questão do terreno, enfim, outras questões, do financiamento, né? Não foi um oferecimento. E concordando que incentivo tributário é um dos itens, né, na atração de investimento, infraestrutura é um item, capacitação de pessoal é outro, financiamento é outro, né? Então, nesse caso, foi outra questão. Também queria só fazer observação, né, responsabilidade fiscal, eu diria que esses 3 estados aqui são exemplos importantes, né? O Rio também tem classificação de risco adequada pela FIT, pelo Standard & Poor's e tal. Também é importante dizer, ministra, que o Rio, quer dizer, o ICMS é o principal imposto do Rio, né? O ICMS hoje é quase 5 vezes os royalties das participações especiais que nós temos, tá certo? Então, importante dizer, né? Enfim, então... Mas no caso da fábrica foi financiamento do BNDES, mas por que não teve, então, para o Rio? Foi financiamento do BNDES, mas uma certa alavancagem precisava ser dada pela agência de financiamento, né? Mas o terreno, que tinha um valor maior e que ajudava na garantia no Rio Grande do Sul, né? E talvez, como diria o Jânio Quadros, está certo? Forças ocultas, mas aí é uma outra questão. Mas a questão era justamente sobre as forças ocultas. Mas aí tem que perguntar para o Jânio Quadros, está certo? Acho que essa história da Foton, Clay, ela ilustra bem o momento que a gente vive. Ela passou por São Paulo, aqui o Luciano, que é o nosso presidente da agência de investimento, gastamos meses de discussão, passou pelo Rio, não sei se foi em Minas, Doroteia, e, afinal, foi lá para o Rio Grande do Sul, né? Na prática, é isso que tem acontecido, né? Grandes projetos de investimentos, sabendo desse cenário que nós vivemos de disputa entre os estados, que é natural num país de dimensão continental como o nosso, né? Eles praticamente buscam um verdadeiro leilão de quem dá mais para que eu me instale, né? É uma guerra que a gente acredita que não vale a pena comprar e que, a médio prazo, todos pagam, né? Por isso que São Paulo tem investido em outras ações para continuar sendo atrativo e competitivo. Agora, nós damos incentivo fiscal, nunca para uma empresa, e sim para um segmento, e sempre dentro de uma estratégia de médio e longo prazo de São Paulo, né? Redução de ICMS internamente, para que a gente atraia investimentos importantes e estratégicos que, no futuro, geram riqueza para a nossa sociedade. Mas São Paulo, então, conseguiu atrair agora, recentemente, vários grandes projetos de investimento no setor automotivo, inclusive criando aqui uma rota de fabricantes. Temos um novo ABC no interior de São Paulo. Interior. Nós temos Qual é a estratégia, então? A estratégia é que o setor automotivo é um setor estratégico para São Paulo. Nós tínhamos aqui, tradicionalmente, as grandes montadoras, e São Paulo tem uma política fiscal para essa área, em relação ao Proveículos, uma política tributária que se torna atraente para as montadoras, né? Está aqui o presidente da Mercedes-Benz, que anunciou o investimento da fábrica de automóveis no interior de São Paulo. Anunciamos esse mês também a pedra fundamental, começamos com a Honda, ou seja, um novo ABC no interior de São Paulo, produzindo riqueza. E essas discussões de investimento, elas foram decisivas não só do ponto de vista tributário, o regime de São Paulo especial, o Proveículos, mas também a qualificação de mão de obra, a infraestrutura e o suporte de fornecedores que São Paulo já tem e vai incentivar para que essas empresas possam ser competitivas, né? Então, acho que é um bom exemplo, né? Sem a disputa fiscal específica, mas com outras questões de atratividade que vão gerar esses investimentos para o interior de São Paulo.
Secretária Dorothea Werneck, também dentro dessa questão. Minas tem lá a Fiat, que nasceu mineira e é uma empresa que quase considerada mineira, mas acabou de anunciar um investimento em Pernambuco. Mas, ao mesmo tempo, o Estado tem atraído outros setores importantes, uma fábrica de insulina, uma de semicondutores, novos investimentos em áreas, inclusive, de talvez valor agregado, não diria, mas mais sofisticados cientificamente. Inclusive valor Qual agregado a estratégia também. Primeiro é o seguinte, a história do setor automotivo, o meu passado me condena, né, Belino? Nós tivemos, e o Luiz Carlos também. Quer dizer, desde 91, desde o acordo automotivo, que a gente fez a grande reviravolta no Brasil, na questão do setor automotivo. E o que eu vejo hoje, que o segmento automotivo ele está numa nova fronteira, que é a fronteira dos carros premium. O que é muito interessante, que é a Honda que foi citada, e tem outros investimentos, a BMW, a Nissan foi para o Rio, etc., que é uma fase nova, que é um tipo de investimento, inclusive, vocês me corrigem se eu estou errada, mas o volume de produção está entre 15 e 35 mil veículos por unidade, por planta. Isso nós estamos comparando com a Fiat, que tem hoje mais de 850 mil, e está trabalhando a expansão para 950 mil veículos numa planta. É o recorde mundial, tá certo? Então, é um outro tipo de investimento do segmento automotivo, que é muito bem-vindo para o Brasil como um todo, e nós, realmente, nessas negociações, alguns investimentos que nós, sim, envolvemos na tentativa de atração, acabou indo para São Paulo, para Rio Grande do Sul ou para o Rio de Janeiro. Mas nós estamos super felizes com esse investimento, até aproveito para chamar a atenção, está aqui a Mônica Cordeiro, que é a presidente da nossa agência de investimento. Ela tem 45 anos, tem ISO 9000, reconhecimento internacional, da maior competência, de um trabalho, são 58 técnicos analistas especializados. Então, grande parte do nosso esforço de atração de investimento cabe ao INDE, a nossa porta de entrada do investidor. Então, o que eu sinto hoje, que é uma coisa muito interessante, que Minas tem o outro lado, que não foi citado, até estou curiosa por que não, que Minas atrai mineração, né? Minas atrai e tal. Mas, na verdade, nós temos a cadeia produtiva completa. Mineração, a maior indústria siderúrgica brasileira está em Minas, enquanto setor. O segundo polo automotivo, a Fiat é a nossa grande responsável, mas não termina aí a cadeia, né? Nós temos as duas únicas fábricas de locomotiva do Brasil, Caterpillar e GE estão conosco, a única fábrica de helicóptero está em Minas, que é a Librás. Nós temos a parte de caminhões, que está crescendo e crescendo muito bem, está a nossa Mercedes-Benz em Juiz de Fora, e a Iveco, que é da Fiat. Temos a área de defesa, temos tanque de guerra, que é o Guarani. Então, você vai a série toda, e esta é a linha nossa de conduta. Como agregar valor, como completar a cadeia produtiva. E, neste momento do Brasil, hoje, 2013, um outro fenômeno muito interessante é que a agregação ao mercado consumidor, de hoje ser 50 milhões de pessoas, mais ou menos, o que está acontecendo com o consumo dessas famílias? A taxa de crescimento ficou, agora já está quase, eu diria, vegetativa. Mas o consumo está se sofisticando. Então, o que nós temos atraído hoje muito é na indústria de alimento, bebidas, cosméticos, né, uma sofisticação do produto, e isso eu acho que é a grande oportunidade de crescimento. Então, nós não estamos hoje com a atração de grandes investimentos em bilhões, apesar de também termos, vamos anunciar agora um da Gerdau, que é 5 bilhões de investimento, mas o que nós temos crescendo é no número de projetos. E aí vai desde expansão de quem já está, até novas unidades, até sim inclui investimento estrangeiro crescendo para investimento no Estado. Nós já estamos hoje, a última estatística de setembro, de 85 projetos novos, em torno de 10, 12 bilhões de reais de investimento. A nossa meta, e acho que vamos ultrapassar, pelo que já estamos aí finalizando, é 17 bilhões de investimento, e devemos chegar a cerca de 150 projetos. Isso dá mais trabalho, porque nós estamos falando, em vez de falar 5 bi, nós estamos falando de 500 milhões, desculpa. Então, nós estamos falando, por outro lado, numa outra coisa importantíssima, que é essa interiorização do desenvolvimento. Quer dizer, os polos de desenvolvimento do Estado de Minas não estão ali mais no entorno da área metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos desde o sul de Minas, a região de Extrema, Pouso Alegre, agora inaugurando projetos em Guaranésia, Uberaba, Uberlândia, uma grande área de crescimento. O norte de Minas, que tem as vantagens da Sudene, o norte de Minas é a área da Sudene, como é o norte do Espírito Santo, já que o nosso colega não está aqui. Então, isso tem sido, por exemplo, ali o polo é a cidade de Montes Claros.
Então, Minas, que é um estado, tem 583 municípios. Uma área geográfica maior que a França, nós não podemos administrar com foco em 2, 3 cidades. Nosso foco é o Estado e é essa interiorização do desenvolvimento. Terminando, certamente a questão da inovação é chave. Então, por isso que nós estamos agora com um programa muito bem estruturado, que é da chamada Nova Economia, são 5 segmentos, né? Vou ver se eu lembro todos aqui de cabeça rapidinho, que é aeronáutica, energias renováveis, microeletrônica, a questão da ciências da vida, e faltou uma quinta, informação e comunicação. E que nós não estamos começando do zero, a gente já tem. Então, a questão é, como é que nós aceleramos esse processo e esse crescimento? E aí, certamente, como diz o Rodrigo, a questão da política do Estado para a promoção da inovação, do apoio, do suporte para novas tecnologias, ela é chave. Secretária, a senhora falou do investimento da Gerdau. Que investimento é esse? Desculpa. É de expansão da malha ferroviária deles para a transposição da mina até a unidade de produção e daí um crescimento na capacidade de peletização. Não é na produção mineral, na mineração. Secretário Júlio Bueno, eu acho que no Rio de Janeiro o que chama atenção ultimamente são os investimentos em infraestrutura e transformação da cidade e preparativos para a Copa e Olimpíadas. Talvez a maior transformação da história do Rio de Janeiro num período tão curto. Como que está sendo feito esse processo e que oportunidades de investimento esses investimentos abrem? A cidade do Rio, em particular, né, tem inúmeros investimentos acontecendo na área, principalmente de mobilidade, que eu diria que é o grande legado, né, dos eventos internacionais que teremos. Quer dizer, hoje a gente tem talvez o mais importante investimento sendo feito, que é o da Supervia, que é a linha de trens metropolitanos que nós temos, são 5 bilhões de reais de investimento. A gente tem o metrô para a Barra da Tijuca, que são 8 bilhões de reais de investimento. Tem os BRTs, são 4 BRTs, 6 bilhões de reais de investimento. Quer dizer, quando você soma os valores em investimento em mobilidade na cidade do Rio, você tem em torno de 22, 23 bilhões de reais, né, sendo investidos nesse momento. Mas talvez o mais importante, depois da Supervia, ou junto com a Supervia, né, mas talvez mais estruturante do ponto de vista da logística do Estado, é o arco metropolitano, né, que é um arco que vai do porto de Itaguaí até a região de Maricá, até o Comperge, né, que dá possibilidade logística, enfim, para toda a Baixada Fluminense. Né, investimento de 1,5 bilhão de reais, e que, portanto, vai modificar completamente, quer dizer, esse conjunto de investimentos, toda a estrutura de mobilidade do Rio de Janeiro e toda a sua estrutura logística, tá certo? Além dos investimentos em portos, né? Queria só fazer um parêntese. Nós temos um ciclo também muito importante de inovação no Rio de Janeiro, recebendo centros de pesquisa, né, nas mais diversas áreas. Segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, os últimos 17 centros de pesquisa internacionais vindo para o Brasil, 14 vieram para o Rio de Janeiro, fazendo parque tecnológico, ali ligado ao Fundão. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. Então, eu queria fazer apenas esse registro também. Secretário Rodrigo Garcia, a questão dos investimentos em infraestrutura ainda tem sido uma grande questão levantada pelos empresários. Investem em São Paulo, tem novas fábricas surgindo, mas, ao mesmo tempo, a eterna queixa do custo da logística, de chegar e colocar a carga no Porto de Santos. O que o Estado tem feito para tentar resolver essa questão? Olha, investindo forte, não só com o seu orçamento público. Eu anotei aqui um número por curiosidade, né? Em 2003, no primeiro governo do Geraldo Alckmin, nós tínhamos uma média de investimentos anual no Estado de 4 bilhões de reais. Esse ano o Estado investe 26 bilhões de reais, ou seja, nós fizemos mais de vezes 5 o investimento. Mas, além do investimento público, a responsabilidade fiscal está atraindo o investimento privado. Na semana passada, nós anunciamos o vencedor de uma PPP importante que faz uma linha nova de metrô aqui atrás, na freguesia do Ó, até o centro da cidade, uma PPP de 10 bilhões de reais, que um grande consórcio nacional venceu. Ou seja, São Paulo tem grandes gargalos, até porque ter uma metrópole de 17 milhões de habitantes, que separa o porto do interior de São Paulo, é um desafio sempre grande, mas nós já avançamos de maneira concreta
aliás, em parceria com o governo federal, fazendo o ferroanel, que vai circundar a cidade de São Paulo, evitando que as cargas, durante a madrugada, passem pela cidade de São Paulo, que é o que hoje acontece, né? A infraestrutura logística ela é um fator determinante na hora de um investimento. Nós temos o maior porto da América Latina, que ainda carece de melhorar o seu custo, né, e o acesso a esse porto. Então, São Paulo tem investido pesado na hidrovia Tietê-Paraná, enfim, procurando evitar os gargalos que essa hidrovia tem investido no sistema rodoviário, mas sabe que o sistema ferroviário de carga, principalmente para atravessar a cidade de São Paulo, é um fator importante para a viabilidade do Porto de Santos na sua competitividade. E já avançamos e estamos agora com o Ferroanel Norte já equacionado do ponto de vista orçamentário e iniciando aí a concorrência. Eu acho que, além dessa questão da infraestrutura, e a Doroteia comentou essa importante diversificação de investimento, é óbvio que quando a gente fala da Mercedes-Benz, da Honda, é o simbolismo desses grandes investimentos, mas a nossa agência de investimento de São Paulo, ela não é tão tradicional quanto a de Minas, viu, Doroteia? Ela tem 4 anos de vida, né? O nosso presidente é um homem, não tem o charme da mulher mineira, mas o Luciano Almeida tem sido também o responsável, junto com a sua equipe de 58 pessoas, de ser o grande porta de entrada no investimento, com toda a assessoria na área ambiental, na área tributária, na área de infraestrutura. E nós temos instrumentos em São Paulo, como, por exemplo, o sistema público de capacitação e qualificação de mão de obra, através das nossas ETECs e FATECs, que tem sido um enorme sucesso. Foi um acerto de São Paulo há 20 anos atrás. Hoje, dos 330 mil alunos em escolas técnicas em São Paulo, 230 mil são das escolas públicas das ETECs, o que isso tem também sido um diferencial importante, né? Esses dias nós recebemos aí uma grande empresa de produção industrial da Europa, informando que, na avaliação deles, a mão de obra industrial de São Paulo ela já se equivale, em termos de produtividade, às mais produtivas do mundo, né? Ainda temos uma carência grande na área de serviços, enfim, que nós precisamos qualificar. Mas os instrumentos de Estado estão prontos e o orçamento de São Paulo tem sido, por determinação do governador, investido nessa área de qualificação, de capacitação e, principalmente, tendo a convicção que não é só o Estado que faz o investimento em logística. Nós precisamos atrair o investidor privado e a nossa carteira hoje de PPPs ela já é muito significativa. E eu destaco a última, que foi aqui o metrô de São Paulo, 100% PPP da freguesia do Ó até o centro da cidade. Secretário, só uma questão. O Ferroanel é um projeto antigo, mas ainda está em fase de estudo. Quando é que vai ficar pronto? Olha, os detalhes o secretário de Logística tem, mas nós já finalizamos esse estudo e já tem um entendimento por conta da construção do Rodoanel, aqui na Zona Norte de São Paulo, já se deixou o espaço adequado para que o Ferroanel possa passar por ali, principalmente a Sorocabana, a estrada de ferro que hoje é operada por uma concessionária. Portanto, essa equação, segundo o secretário de Transporte, está resolvida e nós estamos partindo para a execução do Ferroanel Tramo Norte. Obrigado. Pergunta para a secretária Doroteia Werneck, encaminhada aqui pela plateia. Confins é a aposta de Minas no transporte de carga, uma vez que o Estado, como a secretária disse, não tem mar. O leilão do aeroporto está marcado para o dia 22. Há dúvida se vão aparecer interessados. Qual o entrave para o sucesso dessa concessão, se é que existe algum, que justifique o desinteresse do investidor? Eu questiono esse desinteresse. Nós já temos confirmação de 2 interessados, um terceiro está para confirmar. Nós estamos apostando que sim, não vai dar um leilão vazio. Então, de qualquer maneira, como essa história no Brasil, você tem que ver no dia, tá certo? Nós estamos aí aguardando ansiosamente o dia 22, mas a aposta é que sim saia. Tem informação de quantos consórcios? 2 confirmados de interesse e um terceiro entendemos que sim também. E o investimento é de quanto mesmo? Aí vai aparecer lá na hora, né? Eu não estou com o número na ponta da língua para te dizer. Mas eu só quero informar que nossa área de transporte de carga, sim, o Confins é muito importante. Não se esqueça do aeroporto de Goianá, que está ali perto de Juiz de Fora, que também já é, inclusive, de operador privado e é na área de carga. E Minas Minas é uma loucura. Eu passei 40 anos fora, então, quando eu voltei, eu pude ver com distância e recuperar as coisas de Minas. Nós temos uma malha de aeroportos maior do que a Infraero tem no Brasil. São 94 aeroportos. E estamos agora com o programa de aeroportos regionais, que se soma, mas não espera, o programa federal,
que são 35 aeroportos regionais, que nós estamos investindo, alguns já estão 100%, já estão funcionando, outros nós estamos... o que falta? Às vezes é uma unidade do Corpo de Bombeiro, às vezes é iluminação noturna, às vezes é uma estação de passageiros. Então, a gente está investindo nisso, e a ideia nessa programação nossa é que nenhuma cidade mineira, as 853, terá mais de 100 quilômetros para acessar um aeroporto. Então, esse trabalho está fazendo. Eu queria pegar este gancho para dizer também da importância do investimento no Estado. Eu acho que o PPP, né, Rodrigo, hoje em dia é a solução. Né, nós temos todo esse desafio do investimento público, e lembrando que Minas tem uma desvantagem enorme, que, apesar de nós termos a maior malha rodoviária do Brasil, tá certo? Não é a melhor. A melhor é de São Paulo. E o que está por trás da nossa, que não é a melhor, é a rodovia federal. Então, é o caos de Minas Gerais, a gente tem que aguardar um programa federal para resolver as nossas principais vias rodoviárias. Como o Estado não pode aguardar, o que nós fizemos? Todos os municípios mineiros têm comunicação por asfalto um com o outro. Programa estadual. O federal, nós temos que esperar as licitações, esperar os resultados, e eu digo para você, com pesar, que é duro, é triste, a gente ter que chamar uma rodovia, como nós chamamos a 381, de rodovia da morte. É inaceitável. Então, como nós temos essa dependência, nós partimos, então, para aquilo que a gente pode fazer com o recurso do Estado. E aí, 2 pontos que quero chamar a atenção. PPP, parceria público-privada. Nós temos o maior orgulho de dizer que o nosso programa, a nossa lei estadual de PPP, é um ano anterior à lei federal, ela é de 2003. E o nosso programa PPP, o ano passado, recebeu the best PPP program in the world, by the Financial World, World Finance. E hoje nós estamos com 14 projetos, entre a fase de PMI, preparação, consulta pública, finalização, licitação e gestão. Gestão, que é a última etapa, nós temos 4, licitação nós temos 3, finalização do projeto nós temos 4, consulta pública nós temos 2, em preparação 2, e a manifestação de interesse 3. Daqui tem também vários na parte especificamente de infraestrutura, que a gente é bem diversificado no tipo de programa. E nós até estamos aproveitando a experiência de São Paulo para o Ferro-Anel. Então, está conosco a MRS, que ajudou São Paulo no projeto executivo, está ajudando o nosso Ferro-Anel. E o nosso Ferro-Anel, ele coincide com o nosso Rodoanel. São 2 projetos em elaboração ao mesmo tempo, e com a possibilidade de nós termos toda transferência de transporte de carga, e aí é muito trem de mineração, que é um outro assunto, ele é lento, ele é longo, é 1,5 km que mede cada coisa, leva 5 km para frear. Então, você compatibilizar esta malha ferroviária para passageiro é complicado. Se nós jogamos isso do Ferro-Anel, que é o anel norte de Belo Horizonte, nós vamos liberar uma malha importantíssima para o transporte de passageiros, que é o que nós estamos também, é o outro projeto nosso de PPP. Temos a parte rodovia 050, que já é incluída aqui nessa fase de gestão, com algumas ações ainda sendo complementadas pelo Estado, como, por exemplo, a duplicação. E temos nessa área, desde tratamento de resíduos sólidos, que é um projeto lindíssimo, que envolve... Para vocês terem ideia, a área metropolitana de Belo Horizonte tem 34 municípios. Eles têm uma coisa que chama o arco, né, o colar, né, que são mais 14, são 48 municípios. Então, nós fizemos com eles um trabalho, exceto Belo Horizonte, que já tem um programa próprio de resíduos sólidos, foi feito com eles um projeto que está, esse já na última etapa, já deve estar abrindo as propostas agora no final do mês de novembro, que é para resíduos sólidos, você traz 12 municípios para 3 pontos de recepção, daí para frente é privado, que é a utilização desse resíduo para outras funções. Então, nós estamos, outra charme nosso, que é o presídio, que já está dos 5 pavilhões, um funcionando, outro inaugura agora, e os 3 no início do ano que vem, todo privado, do projeto à operação, e aí Rota Lund, que é turismo, etc., e eu diria que o contorno metropolitano norte, já falei, expansão do metrô também, aeroporto regional de Zona da Mata, que é esse lá de Goianá. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, com isso eu termino, é que é o seguinte, esse ano é um ano muito especial para a gestão do Estado.
porque já foi lembrado aqui da redução das transferências dos fundos de participação do Estado e do município, na medida em que tem benefícios baseados em IPI, por exemplo, é uma das parcelas importantes do fundo, isso reduz a participação para o Estado. Já vi uma referência que tem aumentado, sim, mas podia estar aumentando muito mais. Segundo, você tem benefícios que foram cortados do tipo de recursos do Estado, tipo a CID, quando deu aumento de gasolina, mas tirou a CID para poder não ter impacto no consumidor, afetou o Estado. E, obviamente, o último efeito recente foi a mudança na legislação da energia, que também diminuiu a arrecadação do Estado em torno de 500 milhões de reais. Mais ou menos 1,2 a 1,5 bi é que o Estado deixou de arrecadar. Ao mesmo tempo, teve aumento de despesa. O salário mínimo de professor é o exemplo mais típico. Então, nós, dentro do princípio da boa gestão fiscal, estamos trabalhando aí com menos receita, mais despesa, equilibrando as contas. Ficou para empréstimo, usando a nossa possibilidade de, com investment grade, de ter acesso. Então, só para dar um número, que é muito impressionante, investimentos do Estado de Minas desse ano de 2013, de recursos de empréstimo. Tem toda a parte que é investimento, mas que é de custeio, por exemplo, na área de educação. Como você tem a parcela fixa, você tem gastos de investimentos aí nessa parcela. Nós temos, em torno de 9, quase 10 bilhões de investimento no Estado, dos quais obras rodoviárias, 5 bi 500, obras públicas, 4 bi e 400, sendo que nessa parte de obras públicas tem muitas que estão, por exemplo, o metrô está aqui dentro, obras do PAC está aqui dentro, terminais metropolitanos está aqui dentro, que também é ligado à área de logística. Os demais, educação, saúde e segurança. Obrigado, secretária. Queria saber se o secretário Júlio Bueno poderia falar um pouco para a gente sobre o impacto da quebra das empresas do Grupo Eike Batista. Que tipo de problema tem trazido para o governo do Estado? Em termos, ontem o Estadão trouxe uma reportagem que já afeta o emprego no setor de óleo e gás. O Porto de Açu, por exemplo, o Super Porto de Açu está sendo prejudicado. Como que o Estado vem enfrentando esse problema? Deixa eu lhe dizer, o Grupo X deixou 2 ativos que são tangíveis e estão colocados lá no Rio de Janeiro. Né? Um é o Porto Açu, que está praticamente pronto. Né? O Porto Açu tem 2 pedaços. O primeiro pedaço é tocado pela Anglo-América, numa parceria com a LLX. Quer dizer, isso está praticamente pronto, se espera que o primeiro embarque de minério, né, do mineroduto, seja feito em setembro de 2014. Então, esse pedaço está pronto. O outro pedaço do Porto do Açu, ele foi comprado por um fundo americano, a EIG, amplamente noticiado, e também está praticamente pronto. É um canal de 2 quilômetros, né, que invade a terra por 400 quilômetros e 2 quilômetros de largura, né, de comprimento, desculpe, e que empresas estão sendo instaladas, tem 4, 5 empresas sendo instaladas lá. Quer dizer, esse ativo está colocado, não tem nenhum problema. Quer dizer, nesse ativo, o problema é o estaleiro OSX, que ia existir, que não, parece que não vai mais existir. Mas, enfim, há alternativas e possibilidades de novos investimentos, tendo em vista a infraestrutura disponível. Então, outra questão também que é um ativo tangível é o Porto do Sudeste, né, que é um porto na região de Itaguaí, para embarcar 100 milhões de toneladas de minério por ano, né, também está colocado lá, e a MMX conseguiu parceiros internacionais, também está colocado, está certo. O problema do Grupo X, eu diria, é que o Grupo X era um grupo do Rio de Janeiro, está certo? Do Rio de Janeiro. Né? O Eike... Mas ele nasceu em Minas. Tem problema, ministra. Os mineiros são muito bem-vindos no Rio de Janeiro. Tantos mineiros no Rio de Janeiro são todos bem-vindos. Então, o Eike tinha uma generosidade, uma parceria, não é, com o Estado, com o município. Não é? E outra coisa também, quer dizer, o empreendedorismo, né, ele tem que ser valorizado. Né? O empreendedorismo tem que ser valorizado. Né? Sempre que um empreendedor, não é, não consegue sucesso, né, eu diria que devia ser uma dor para todos nós, tá certo? Quer dizer, então, o Grupo X, portanto, ele mexe, eu diria, no MUD, né, mas ele deixou ativos absolutamente importantes no Rio de Janeiro. Gostaria de perguntar para
para o secretário Rodrigo Garcia, e depois eu acho que o secretário Júlio Bueno talvez pudesse colaborar. O que o pré-sal vai significar de transformação para os estados? São Paulo, Rio de Janeiro, não sei se afeta... Minas também, não vão deixar Minas fora Então, disso, não. Então vamos começar por São Paulo. Antes de falar, Clei, do pré-sal do petróleo, é importante a gente destacar que São Paulo tem um outro pré-sal, que é a energia renovável, a cana-de-açúcar. Somos o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e hoje um setor que está passando por enormes dificuldades, até por uma decisão do governo federal, primeiro, de desonerar o imposto da CID e da gasolina. Segundo, de não ter uma política de preços real para a gasolina, que está quebrando a Petrobras e que está fazendo com que uma energia limpa, renovável, brasileira, deixe de ser competitiva, né? Então, o setor sucroalcooleiro de São Paulo, ele é responsável, enfim, por a grande produção mundial de etanol e é um setor estratégico para o nosso estado e para o Brasil, né? Então, esse é o pré-sal paulista, onde o estado aqui fez a sua parte, reduzindo tributos, o CMS de 12% na área do etanol, o que deu algum tipo de fôlego para as indústrias de São Paulo, mas ainda falta uma regulação federal para que essa indústria se desenvolva. O pré-sal do petróleo, ele é uma realidade em São Paulo, temos a Bacia de Santos, conhecida por todos, e aonde grande parte desse petróleo está em território paulista, definido pela lei, e que vai gerar um impacto positivo na arrecadação do Estado em termos de royalties, mas basicamente a partir de 2019, 2020. Né? Então, a partir de 2020, São Paulo passa a ter recursos do petróleo, que hoje é insignificante, perto da arrecadação do Estado. Se eu não me falha a memória, o Calab deve ter dado esses números aqui, nós estamos na ordem de 60, 70 milhões ano, e vamos passar a ter 3, 4 bilhões daqui a 5, 6 anos. E teremos um outro fator importante para o Estado, que é praticamente o pagamento da sua dívida pública. A partir de 2024, 2025, nós não temos mais essa enorme pressão da dívida pública, que consome cerca de 13% do orçamento do Estado com o pagamento da parcela. Então, é bom governar São Paulo depois de 2025. Você não vai ter dívida, você vai ter petróleo e, consequentemente, você vai ter ainda uma capacidade maior de investimento em São Paulo do que hoje nós temos. Por isso, a nossa preocupação de desenvolver um ambiente aqui de pesquisa e de inovação. São Paulo já tem essa tradição, através das suas agências, das suas universidades. É o Estado que cria as condições para o setor privado investir em produção de conhecimento. Aqui a gente investe da ordem de 1,6% do nosso PIB, né, comparado a quase metade disso, comparado ao Brasil, 0,9%. E o mais importante desse investimento é que, desse 1,6%, mais de 60% é do setor privado, né? 30% do Estado e cerca de 10% da União aqui em São Paulo. Então, esse ambiente favorável ao desenvolvimento de pesquisa é que vai se apropriar efetivamente de conhecimento e vai ser o grande fator de distribuição de riqueza no futuro em São Paulo. O Estado cada vez mais tendo um papel de apoiar, de incentivar e de incrementar, mas dando confiança ao setor privado nesse investimento, né? Por isso, uma agenda muito clara aqui em São Paulo de ciência, tecnologia e inovação que o governador Alckmin determinou desde o primeiro dia do seu governo, atualizando os planos diretores anteriores, mas dando claramente quais os setores estratégicos e quais as iniciativas do Estado para que a gente possa tornar São Paulo um ambiente favorável de pesquisa. É óbvio, o Júlio deu um dado aqui objetivo, em termos de laboratórios que estão sendo idos para o Rio de Janeiro. É óbvio que o Rio tem a Petrobras, que é uma grande atrativa desses laboratórios, mas São Paulo tem tido experiências inovadoras, principalmente em laboratórios compartilhados, parte público, parte privado, com investimento das universidades, com investimento da própria FAPESP. E eu acho que esse é o grande caminho, né? O investimento público tem o seu limite. Eu mesmo tenho a opinião de que nós estamos próximo desse limite do investimento público em pesquisa em São Paulo. Daqui a 20, 30 anos, mesmo com mais capacidade de investimento, provavelmente não será colocado recurso aí. O grande segredo é que a gente atraia o setor privado para ele sim fazer o investimento em pesquisa. E nós já temos algumas iniciativas de laboratórios compartilhados, de propriedade intelectual compartilhadas, que eu acho que serão referências para o futuro, né? E para isso estamos nos preparando, criando um sistema de parques tecnológicos, já são 26 espalhados pelo Estado, centros de inovação, microincubadoras de base tecnológica, que a gente acredita que é uma grande e importante agenda para o desenvolvimento econômico de São Paulo. Só mantendo a sequência aqui, a secretária Doroteia Werneck.
Fala então um pouquinho. Minas não tem mar, mas tem pré-sal. Não tem mar, mas tem ar. Tá certo? Então, grande parte dessa nossa contribuição para o desenvolvimento pré-sal vem, até mesmo, eu diria, a segunda etapa de expansão da produção da Elibras é um helicóptero de 30 lugares, cujo grande destino vai ser provavelmente para transporte para as plataformas. Nós temos ali na região do nosso quadrilátero ferrífero, das grandes usinas, nós produzimos até para a indústria naval, ou seja, as grandes chapas, né, que vão pré-moldadas, já pré-prontas para a construção de navios, estão saindo ali da região de Patinga. Temos outras grandes ofertas. Teve uma empresa na área de pesquisa que falou, olha, para a construção de pré-sal você precisa de duas coisas, tubos e cérebros. Minas tem os dois. Então, nós temos os tubos, grande produção também do setor siderúrgico, e grandes empresas na área de consultoria de engenharia, né, que estão trabalhando pesado nisso. Então, esse é o primeiro ponto que é importante, que a gente não tem esse distanciamento, como aparece na primeira linha. Segundo, obviamente, também contamos com a questão dos royalties. Acho que foi uma grande discussão que aconteceu e que está terminando também com a expectativa nossa de aumentar a arrecadação. Mas eu queria, já que o nosso secretário Rodrigo entrou um pouco mais nesse ponto, também temos o sucrocoleiro, somos aí o segundo, toda essa grande zona de usina de açúcar do oeste de São Paulo subiu para o Triângulo. Então, nós temos hoje o segundo polo de produção de açúcar, o terceiro de etanol, está no nosso Triângulo Mineiro. Eu lembro um outro fator também nessa área de energia que é importante, que é a nossa bacia de São Francisco, que são polos que blocos que já estão sendo prospectados. A taxa de sucesso está sendo muito alta, de 35 poços perfurados, 24, o número parecido, deu sinais claros. É uma área do gás não convencional, até que nós não gostamos desse nome, sugestão da Mônica, falando não convencional somos nós, quer dizer, gás é gás, tá certo? Então, o potencial muito grande, muito forte, que vai mudar a nossa matriz, e isso aí certamente tem a ver com a discussão do petróleo, né? Se nós avaliarmos o que está acontecendo nos Estados Unidos, da redução do custo da extração do gás natural, a China está entrando pesado. Então, eu coloco aqui, já que é o Estadão, para a gente começar a acompanhar para o futuro, como é que vai ficar o preço do petróleo. Porque os Estados Unidos já está deixando de ser o importador líquido e passará a ser, porque o deles é o petróleo do xisto, o nosso não, é o shale gas, é o gás seco, mas isso vai ter impacto, sim. Então, como você tem um preço mínimo de rentabilidade de exploração do pré-sal, eu estou colocando isso para ponderação e nós pensarmos, porque eu acho que é uma questão que não pode estar fora, se a gente quer pensar o Brasil do futuro, como é que fica essa questão desse custo do petróleo no mercado internacional. Outra questão que eu queria chamar a atenção aqui, que a inovação, sim, é muito importante. Eu acho que o ponto lembrado da grande atração que a Petrobras tem para investimentos na área de pesquisa, nessa atração do Rio de Janeiro, elogiável. Eu acho que eu estou gostando dessa nossa discussão, porque todo mundo talvez passe pela cabeça de muita gente que a hora que bota Minas, Rio e São Paulo vai brigar. Não é isso. Tá certo? Eu acho que nós temos essa responsabilidade da liderança. E muitas coisas vão acontecer em parceria. Né? O Júlio brincou, a minerada é bem aceita no Rio. Nós somos um grande supridor de pessoal qualificado, a própria Embraer, do escritório em São José dos Campos, em torno de 30% a 40% são engenheiros aeronáuticos formados em Minas. Agora, vou repetir a brincadeira do presidente da Embraer, dizer, depois que eles fizeram uma discussão interna e a prioridade foi internacionalização, eles foram para Minas. Né? Então, nós temos hoje um escritório grande da Embraer, já está chegando a 150 engenheiros, com expectativa de aumentar rapidamente, que eu acho que é essa parceria que ela é importante. Como é que nós temos as melhores vantagens competitivas, as melhores geração de conhecimento, de inovação. Certamente, nós temos também a nossa área de inovação tradicional, que é pesquisas na área de mineração, não tem outro estado. Hoje, Minas tem 40 diferentes minérios sendo explorados. Então, é natural que você tenha um desenvolvimento de tecnologia forte nessa área. E, na linha de ponta, eu até vou fazer uma colinha aqui, porque eu fiquei tão impressionado,
E está aqui com a gente o André Barrense, que é o nosso chefe do escritório de prioridades, que na estrutura de Minas tem isso, o que é horizontal. Fizemos um programa de startups em Minas e deixamos 20 dias abertos na internet, no site, para inscrição, para 40 vagas. Foram 1.367 inscrições, de 32 países diferentes, incluindo mais de 3.000 empreendedores de 46 nacionalidades, e dos estados brasileiros, 19 estados representados. Então, isso dá um sinal claro, como é que a gente já está se colocando nessa linha de frente, nessa ponta do desenvolvimento, também na área de startups, e aí não é só para a área de TI, que eu acho que a gente está somando e está agregando para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o resto do Brasil, da geração de conhecimento de novas tecnologias. Obrigado, secretária. Secretário Júlio Bueno, a questão do pré-sal, o que já está mudando de concreto no Rio de Janeiro? Como estão os investimentos da Petrobras? O que está mudando no cenário? O pré-sal muda o Brasil. Né? Só para a gente lembrar, a possibilidade é que a gente tenha 5 milhões por aí de barris de petróleo sendo produzidos por dia no Brasil em 2020, o que significa o Brasil ser exportador de 2 milhões de barris de petróleo, o que significa um impacto macroeconômico absolutamente importante, fundamental, né, no Brasil. Então, eu queria sugerir que essa é uma mudança profunda na economia brasileira. Primeiro ponto. Libra, que acabou de ser licitado, não sei se todos têm clareza disso, né, os investimentos previstos para a Libra, para tirar o petróleo, são da ordem de 280 bilhões de dólares. 280 bilhões de dólares para uma reserva em torno de 10 bilhões de barris. A cessão onerosa que foi feita, né, no Campo de Franco, são 5 bilhões de barris. Né? Portanto, a gente pode admitir que, mais ou menos, 1/5 dos 280 bilhões sejam investidos também aí. Tá certo? Então, você tem uma revolução acontecendo em investimentos, e esses investimentos eles são divididos, eu diria, em 3 pedaços. Tá certo? O primeiro, investimentos novos, em atração de novos investimentos, por exemplo, na área subsea, né, que é uma área que precisa ser desenvolvida. Por isso que tantos centros de pesquisa estão sendo atraídos para o Rio de Janeiro, se bem que não são só na área do petróleo, é importante dizer. O último que a gente anunciou foi da L'Oréal, né, que é na área de cosméticos, um investimento da ordem de 500 milhões de reais no centro de pesquisa. Então, essa é a primeira área. A segunda área, absolutamente também importante, é a ocupação e o desenvolvimento, né, do que já existe. Por exemplo, da indústria naval. Né? O Rio, hoje, representa mais de 50% da indústria naval brasileira, e os estaleiros estarão ocupados ao longo, né, enfim, de 10, 15 anos. E terceiro, que também é uma questão fundamental, e também aqui já mencionada, é a questão do impacto, né, nas finanças públicas dos estados dessa riqueza. Queria também lembrar, a ministra Dorothea coloca muito bem, né, a questão do petróleo, a questão da energia, ela tem mudanças importantes de cenário. Né? De qualquer maneira, qualquer cenário que a gente avalie, né, o petróleo continua sendo um energético absolutamente fundamental. Pode olhar qualquer cenário feito pela Agência Internacional de Energia, pela Agência Americana de Energia, absolutamente fundamental no século. Também é importante dizer que o custo do pré-sal, do barril do pré-sal, ele está na ordem de 28 a 30 dólares o barril. Não é? Só para a gente ter ideia do que isso significa. Não é? O impacto do shale gas é importantíssimo, né, na geopolítica da energia no mundo, importante para o Brasil, por exemplo, na questão petroquímica. Né, o que vai acontecer com a petroquímica brasileira, dado que o shale gas hoje custa 4 dólares o milhão de BTU, e o nosso 14, né, mas tem o pré-sal, que pode mudar isso de novo. Né. Eu estou colocando essas questões e dizendo que, para o Rio de Janeiro, portanto, a questão do pré-sal é absolutamente importante, né, e com impacto não apenas nas receitas públicas, mas também no desenvolvimento de empresas e
e na utilização da capacidade instalada das empresas hoje no Rio de Janeiro. Uma pergunta da plateia que acho que vale para todos os estados, mas eu vou encaminhar aqui para o secretário Rodrigo Garcia. Um dos fatores que impactam na escolha de locais para investimentos é a segurança pública, principalmente nos grandes centros e grandes capitais, onde, em geral, acabam vivendo e morando os decisores, os executivos que influenciam nessas decisões. O que São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro estão fazendo em relação a essa questão? Olha, acho que é uma pergunta importante. A questão dos indicadores de segurança pública, no fundo, são a bússola das políticas públicas nessa área. E existe uma percepção por lado da sociedade, que é a sensação de segurança, que também é levada em conta nessas estratégias. Se a gente olhar o noticiário, parece que nós estamos dentro de uma guerra civil. São Paulo vive um índice de criminalidade jamais vistos. Na semana passada, eu não me lembro agora qual veículo de imprensa, divulgou os números de homicídio a cada 100 mil habitantes no Brasil, separado por estado, que é um indicador internacional que mede um pouco a questão da segurança. São Paulo é o segundo estado mais seguro do Brasil nesse quesito, perdendo apenas para Santa Catarina, com uma taxa aí de 11,5 homicídios a cada 100 mil habitantes, né? E sempre nas nossas apresentações, principalmente para empresas internacionais, o Luciano e eu provocamos um pouco essa discussão, né, para mostrar, de um lado, tudo que às vezes acontece aqui, e alguns acontecimentos trágicos viram motivo de noticiário, a imprensa é bastante ativa nesse tipo de coisa, mas quando a gente mostra os números da realidade, vê de onde São Paulo saiu da década de 90, aonde nós estamos, nós tivemos consecutivamente queda na taxa de homicídios, de roubo, no estado de São Paulo. Agora, é uma luta permanente, ninguém está satisfeito com esse indicador, mas é importante ter referências, saber de onde nós saímos, aonde nós estamos, e um esforço conjunto com o governo federal e com os municípios para que a gente consiga criar um ambiente mais favorável de segurança. Mas queria chamar a atenção para esse indicador que foi divulgado na semana passada. Nós tínhamos um indicador de 2012, que nos colocávamos aí com uma taxa, com um estado cerca de... Nós saímos do 26º estado com o maior número de homicídios no Brasil para o segundo, né? Então, isso foi significativo nesses últimos 20 anos em São Paulo. Agora, ninguém está satisfeito e o Estado tem feito investimentos grandes. Agora, é fundamental uma parceria com o governo federal, principalmente em relação ao tráfico de armas e de drogas. Nós sabemos a fronteira que temos e infelizmente, nós não temos sido bem-sucedidos nisso, e uma integração maior com as polícias municipais, quer dizer, principalmente municípios grandes, têm um papel fundamental na questão da segurança pública, e São Paulo tem exercitado essas parcerias. Outra pergunta aqui da plateia para a secretária Doroteia. Existe a possibilidade de Minas, São Paulo e Rio trabalharem em bloco em uma política fiscal única, dando um exemplo para o Brasil? A resposta seria sim, mas não. Tá? O sim, do ponto de vista de boas intenções, de trabalhar junto, já tem uma relação aí, já até meu colega, né, nossa área as secretarias nossas de Fazenda, tem tido uma boa discussão, um bom relacionamento. O problema é que não basta, porque a decisão final, insisto, passa por uma aprovação do CONFAS. Então, a gente encaminha junto soluções, sim. Tem algumas pequenas diferenças, é claro, né? Nós temos que respeitar as diferenças, não existe homogeneidade de pensamentos, mas certamente há uma preocupação, uma intenção de buscar soluções e soluções de parceria. O único consenso é que essas reuniões sejam feitas lá no Rio de Janeiro, viu, Júlio? Nós agradecemos. Secretário Júlio Bueno, sobre a questão de segurança pública, o que o senhor teria a dizer? A questão da segurança pública no governo de Sérgio Cabral é um grande orgulho nosso. Orgulho nosso. Né? Na verdade, os indicadores do Rio, todos sabemos disso, né, eram indicadores absolutamente ruins. Né? O Rio, hoje, tem o mesmo indicador, né, pegando o que o Rodrigo falou, de homicídios por 100 mil habitantes, o mesmo indicador de 92. Quer dizer, a gente hoje tem 21 homicídios por 100 mil habitantes. Né? Nós saímos de 45 para 21 no governo Sérgio Cabral. Né?
E a política que nós temos empreendido, que também tem uma enorme visibilidade das UPPs, ela continua avançando e, na verdade, essa queda significativa, relevante, ela vai continuar. Eu diria que essa é a boa notícia. Quer dizer, nós pretendemos chegar ao nível de São Paulo, tá certo? Na verdade, a gente tem São Paulo como referência, Rodrigo, né? Na questão da segurança pública. Ainda não estamos em níveis civilizatórios, né? Que é menos que 10 homicídios por 100 mil habitantes, mas eu queria chamar a atenção, sabe, de todos, e aí é o proselitismo que eu faço toda vez que esse tema se coloca. Nós temos uma tragédia no Brasil. A questão da violência no Brasil é uma tragédia. A gente perde 100 mil pessoas no Brasil, né, de mortes violentas, 50 mil de homicídios, tiro, né, pode ser facada também, e 50 mil no trânsito. Né. Primeira pergunta para o candidato a presidente da República, eu sugiro que seja, como é que o senhor vai reduzir, né, o que o governo federal vai fazer, e o governo federal precisa fazer, principalmente na área de segurança, né, para que a gente reduza esse indicador, que é uma tragédia nacional. Né. Nós temos lutado muito na questão dos acidentes de trânsito. Nós reduzimos em 25% a lei seca no Rio de Janeiro, foi um programa muito importante, né? E o homicídio reduzimos mais do que a metade. Então, essa é a luta cotidiana e diária que temos feito no Rio de Janeiro. Obrigado, secretário. Pergunta aqui do Silas, da plateia, para o secretário Rodrigo Garcia. Qual a sua opinião sobre o trem-bala? É viável ou não? Se fosse viável, já tinha saído, né? Eu acho, enfim, que nós temos que avaliar bem o esforço que o governo federal pretende fazer para deixar o trem-bala de pé, né? Um investimento monstruoso do BNDES, cheque em branco, fundo perdido, quer dizer, e para mim era muito mais produtivo dividir esse investimento entre os estados, na área da mobilidade urbana, se alcançaria um número muito maior de pessoas e teria um impacto importante, né? E eu queria destacar que São Paulo está iniciando um processo, que amadurecido ao longo dos últimos anos, de trens regionais de transporte de passageiro, né? Nós estamos finalizando uma parceria público-privada, primeiro ligando São Paulo ao município de Campinas, mas o projeto dos trens regionais tem São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, que vai ao encontro a uma necessidade hoje da sociedade buscar qualidade de vida, buscar tranquilidade. Se a gente plotar no mapa os projetos de investimento privado em São Paulo, você vai ver que eles estão quase nenhum aqui na região metropolitana e na capital, né? Nós temos, sim, um grande mercado consumidor, né? Mas os investimentos estão indo para o interior, né? E é fundamental que a gente tenha com a metrópole essa ligação. Então, acho que o trem-bala não se viabiliza, é um sonho eleitoral de um partido que, na prática, está se mostrando inviável. E São Paulo está investindo nos trens regionais, que eu acho que é um bom caminho para as grandes metrópoles, dando aí qualidade de vida aos seus moradores. Mais uma pergunta para o senhor também, secretário Rodrigo Garcia. O senhor falou sobre o etanol, o álcool, mas não se falou mais sobre o biodiesel. Como estão os projetos no Estado? Olha, ainda com uma participação pequena, né? Na época, o governo federal entrou com estímulo ao biodiesel, alguns projetos se viabilizaram, mas aqui em São Paulo, o investimento do setor sucroalcooleiro, enfim, que já tinha instalações feitas, foi o que praticamente tomou conta da matriz energética renovável, né? Enfim, louvável. Agora, nós temos sempre uma lógica econômica em relação à questão da energia, né? Nós estamos discutindo aqui a questão do gás de xisto nos Estados Unidos, que custa 1/3, 1/4 do nosso gás aqui no Brasil. Quer dizer, que são fatores importantes de competitividade. Se você não conseguir criar produtos, frutos de inovação, a preços competitivos, eles não se sustentam. Então, consequentemente, o Brasil não tem um ambiente favorável para isso. Nós temos juro alto, câmbio volátil, enfim, um arcabouço legislativo ilegal que inibe esses investimentos. O grande segredo da inovação dar certo no Brasil é se a gente produzir a preços competitivos, senão ela não existe. A secretária Doroteia Werneck, a senhora falou sobre a questão da centralização, que é um grande problema no Brasil, até antes do início do debate. Eu gostaria que a senhora retomasse isso. A senhora citou a questão das creches, que seria uma obrigação dos municípios, mas o dinheiro é federal. O que outros exemplos a senhora poderia citar sobre o problema da centralização no Brasil?
deixa eu puxar o fio da meada exatamente por uma constatação de que hoje, como é que nós estamos vivendo, né? A palavra planejamento meio que foi guardada, não sei se arquivo morto ou gaveta, né? E foi substituída por uma outra trágica que é chamada controle, né? E o controle, né, até já falei do custo-controle do país, o controle ele reflete ou leva a uma centralização. Então, na hora que nós temos hoje, e no fundo eu estou discutindo aqui novamente o tema que eu acho que é o mais atual de todos, que é o Pacto Federativo, né? Então, quando nós temos puxar para o governo federal, tá, o controle, você está tendo que operar, quantos são? 5.600 municípios, 27 unidades de federação, e é impossível você fazer qualquer tipo de atuação, a não ser pensando na média brasileira, que é o pior conceito que existe. Você está colocando no mesmo saco nós três, e nós três somos diferentes. Não estou falando aqui de Piauí, não estou falando de Acre, não estou falando de Roraima, não estou falando de Mato Grosso, estou falando Minas, São Paulo e Rio. Nós já somos diferentes. Então, na medida em que se substituiu, né, a orientação, o planejamento, a meta, o rumo, mais a competência de estados e municípios de fazer as coisas de acordo com as suas especificidades, nós introduzimos essa maluquice. O exemplo que eu dei, eu repito, eu estava em Brasília em 1988, estou velho, não sei dizer não, mas pensaram, né? E criamos lá na época o chamado Operação Desmonte. Nós éramos 6 técnicos. E toda item que era discutido na mudança constitucional, a gente trazia para o nosso grupo e dizia, ok, mudando isso, o que muda no orçamento? Então, eu lembro que, na época, acabou-se com a LBA, né, e creche passou a ser atribuição de municípios. Então, imediatamente, se reviu toda a parte orçamentária de repassar recursos que antes eram federais para lá. Hoje em dia, você tem recursos nos fundos os Fundeps, né, o Fundo de Educação, e você tem o atendimento à criança de 3 a 5, até 3 anos, de 0 a 3, com recursos que vêm do federal. E outro dia me falaram, até espero que não seja verdade, que tem um site onde tem 200 programas federais de repasse de recursos para município. Isso é trágico. Isso é trágico. Eu repito, se Minas tem 853 municípios, se o Brasil tem 5.600, é impossível uma gestão centralizada. Então, a discussão de toda essa questão do federalismo, ela não é só recurso. O recurso é um dos itens. É a capacidade de gestão. E a capacidade de gestão é outra coisa que aí, mais uma vez, dá orgulho estar em Minas, porque nós temos o nosso exemplo. Choque de gestão, 4 anos. 4 anos seguintes, gestão para resultado. 4 anos atuais, gestão em rede, que é exatamente como é que você trabalha com a comunidade, com o cidadão, com o setor privado, com a consciência clara que é o seguinte, o Estado ajuda. O Estado, definitivamente, não pode atrapalhar, mas certamente quem executa é o setor privado, ou as organizações não governamentais, né, que fazem a coisa acontecer. Então, se nós não temos essa possibilidade de agregar atores no processo de execução de políticas, é terrível. Ficamos permanentemente... Vou dar um outro exemplo. Você quer exemplo? Tem sentido o governo federal dar trator para a prefeitura? Pelo amor de Deus, gente. O pessoal de caminhão adora, né? Nós estamos cheios lá de distribuição de caminhão de lixo, caminhão não sei o quê, tal. Mas isso é ação de governo federal? Pelo amor de Deus. Tem veto também com os tratores, não esqueci de vocês não, tá? Mas são coisas que eu digo, se der mais autonomia, certamente nós vamos ter capacidades, alternativas, modos de fazer as coisas, que vão levar a resultados muito melhores do que achar que o controle e a centralização têm capacidade de atender um país tão diversificado. Secretário Júlio Bueno, uma grande questão que se coloca a partir desse ano, cresceu bastante, é a questão da mobilização popular, que começou com o aumento das tarifas de ônibus e levou muita gente para as ruas, mobilizados especialmente pela facilidade de comunicação via internet, redes sociais, e depois degenerou para o vandalismo. Como que o Estado
vem lidando com isso e que tipo de resposta o senhor acha que é possível dar para conter essa onda de revolta que nasceu, logicamente, pelas condições de transporte que são bastante precárias nas grandes cidades. Agora, é possível responder a isso com investimento a tempo de, por exemplo, da Copa do Mundo? Eu acho que é. Eu acho que é. Naturalmente, o Brasil é um país carente, né? Os serviços públicos do Brasil são deficientes. Nós precisamos ter mais recurso no Brasil, né? E, portanto, há carências em vários setores, né? Saneamento básico, transporte, né? No caso particular do Rio de Janeiro, né? Como eu falei, já mencionei isso aqui, o grande legado das Olimpíadas será a mobilidade urbana. Então, podemos mostrar isso, e vamos mostrar ao longo do tempo. A questão da insatisfação popular, e que gerou as manifestações de junho, julho, né? Na verdade, é uma questão que está sendo estudada e debatida, né? Uma questão cujo entendimento ele transcende, eu diria, qualquer opinião. Na verdade, são razões mais profundas para isso. Com relação às manifestações, quer dizer, o que o governo tem dito é que nós somos a favor da legalidade, quer dizer, aquilo que é legal pode ser feito, né? A manifestação com tranquilidade, a sociedade tem o direito de fazê-la, né? Quebrar banco, quebrar banca de jornal, tal, isso tem que ser absolutamente reprimido de acordo com a lei. É tão simples quanto isso. Secretário Rodrigo Garcia, esse problema também está muito presente aqui em São Paulo. A gente tem aqui pelo menos uma ou duas manifestações por dia parando o centro da cidade. Como que o senhor vê isso? O que o governo do Estado pretende fazer para tentar aplacar um pouco os ânimos desses tipos de protestos? Olha, acho que agir dentro da legalidade, né? Nós temos que enxergar essas manifestações populares como legítimas, né? E tentar separar o joio do trigo desse processo, né? Aqueles que são movimentos organizados, que primam pela destruição do patrimônio público. Então, não é fácil você lidar com esse tema, até porque esse pessoal se infiltra na sociedade, enfim, e a partir daí você tem uma dificuldade de identificar. Eu acho que cabe até uma eventual nova tipificação desse tipo de crime, né? Isso é formação de quadrilha, isso é dano ao patrimônio, né? Precisaria até avaliar o Código Penal, e o governador Alckmin propôs essa discussão ao Congresso Nacional. Eu acho que a manifestação de insatisfação pacífica ela tem que ser respeitada e, pelo governo de plantão, procurar ser interpretada para ter ações concretas de resposta a essas manifestações. Agora, talvez não são ações concretas e que vão gerar efeito imediato, né? É justamente a cobrança de melhores serviços públicos, de mais qualidade no transporte, ou seja, é um conjunto, uma cesta de demandas que hoje, com a sociedade, principalmente conectada, dialogando, trocando informações, isso está muito mais presente nesse diálogo entre essa sociedade, né? E o governo precisa conseguir interpretar e traduzir isso em ação concreta, né? Então, acho que é o respeito a elas e, principalmente, a busca incessante de interpretá-las e transformar em ação concreta do governo. Secretária Doroteia Werneck, tem uma pergunta aqui da plateia. Ele se refere aqui ao setor têxtil, mas eu acho que poderia ser ampliada para toda a indústria. A senhora que já teve experiência no governo federal e agora também no governo estadual, ele coloca aqui, qual a importância do setor têxtil, produção e distribuição para a região sudeste, frente aos importados devido ao alto impacto industrial produtivo? O que poderá ser feito? Eu ampliaria a pergunta até para toda a indústria, porque que vive, alguns empresários dizem, um processo de desindustrialização em virtude da competição dos importados. Eu achei ótimo se expandir, porque a resposta ela vai nas questões mais macroeconômicas. Claro que você tem mecanismos previstos na Organização Mundial do Comércio, você tem estruturas prontas para botar qualquer tipo de adicional na tarifa de exportação por conta de malefícios, né, de dumping à produção nacional. Mas eu quero trazer um tema que não surgiu aqui, até naturalmente que nós estamos na discussão regional, mas que é um tema macro, que é câmbio. Eu estava em 2002 na Agência de Promoção de Exportações
E teve ali, mais ou menos em agosto de 2002, o dólar estava 2,80. 2002. 11 anos depois, ele estava 2,20, com inflação, nesse período. Então, é óbvio que o preço da nossa mercadoria, tá, ela não só é importante para a exportação, como ela é um limitador para a importação. Então, enquanto nós estivermos engatinhando nessa ideia, né, eu não estou falando isso por conta exclusivamente de proteção para a indústria. Não é. Nós competíamos com produtos chineses na América Latina, quando, em 2002, nós tínhamos o dólar 2,80. Nós ganhamos o mercado do Chile em concorrência com o produto chinês. Então, você teve uma evolução no tempo da produção, você teve uma evolução do tempo no mercado internacional, e você não teve evolução no tempo da adequação, nem tomando conta da evolução de preços internos, leia-se inflação, para a questão do ajuste da taxa de câmbio. Então, dizer que a taxa de câmbio é mercado livre é quando quer. Porque ninguém quer baixar agora, porque tem ameaça do preço internacional, você tem uma política nova do Banco Central. Bota suave, bota o que você quiser. Mas é óbvio que ele pode interferir. É óbvio. Agora, a questão hoje, por outro lado, está protegendo quem? Está protegendo quem tomou financiamento em dólar no exterior. Porque senão vai ser outra quebradeira. Então, são 120 bilhões de dólares, se não me falha a memória, que é a dívida do setor privado em dólar. Tem razão? Então, não é para fazer de uma hora para outra. É para sinalizar. Qual é o percurso dos próximos 12 ou 24 meses? Qual é a tendência? Qual é a política de Estado para isso? Isso dá tempo para o pessoal fazer hedge, dá tempo de trocar financiamento de dólar para financiamento em moeda nacional, dá para o exportador programar, porque ninguém exporta com menos de 6 meses a um ano, até abrir mercado, fazer contrato, mandar amostra, fechar acordo. Às vezes demora de 1 a 3 anos, dependendo da maturidade da empresa. Agora, você se programa. Agora, fazer medida pontual, cada hora vai ali, protege um, tira o outro, bota EPI, tira EPI, vai não sei o quê. É óbvio que você não tem nenhuma sinalização clara para onde o país está indo. Para investimento é o pior. Para investimento é pior, eu repito. Né? Você tem que ter horizonte, você tem que ter conhecimento, estabilidade e regra, você tem que ter respeito ao contrato. Então, na hora que isso falha, sim, é um problema do setor industrial. Acaba trabalhando na margem, reduz seu horizonte de tempo ao próximo semestre, na expectativa de ser surpreendido por outra medida, outra ou aquela, ou essa, e gera questões de uma distorção monumental, como está em todos os jornais, em todas as revistas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aqui é bando de gente que vai para comprar coisa nos Estados Unidos e vender aqui. Como se fosse normal. Tá certo? E aí isso voltando para o segmento de confecções. Gente, absurdo. Tudo acontece, exceto cair o gasto de turismo do Brasil no exterior. Especialmente Estados Unidos. Especialmente compras. Tá? Não há polêmica com Obama que atrapalhe isso. Tá certo? Então, voltar um pouco atrás, para pensar o que está acontecendo, o que está na origem do problema. A nossa indústria é competitiva? É claro que ela é. É claro que ela é. A nossa produção agrícola é competitiva? É claro que ela é. Até a porteira. Niki, como diz lá em Ponte Nova. Niki, entrou o transporte logístico, encarece tudo. A indústria nossa, olha dentro da fábrica. Nossa, não lembrou aqui nossa época de PBQP, Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade? Maior orgulho, as subsidiárias de empresas multinacionais são normalmente o benchmark do grupo, aqui está no Brasil. Então, a indústria é competitiva? Sim, ela é competitiva. Agora, qual é o custo que ela tem de tempo para poder fazer a declaração do imposto e o recolhimento, além de pagar o dito cujo? Tá certo? Qual é o custo que ela tem na hora que ela tem 1000 questões ligadas aí a número de pessoas, a restrições, a comprometimentos? Qual é o custo da corrupção? Isso tudo tem que contar. Vamos trabalhar um pouco mais claramente, vamos entender o que está acontecendo, vamos ouvir quem está com problema e vamos separar os departamentos. Tem coisa que é responsabilidade da empresa, não tem jeito, ela tem que fazer. Tem coisa que é responsabilidade do Estado, estadual, não tem jeito, nós temos que fazer. Tem coisa que é do governo federal, União,
que eu digo agora, executivo e legislativo, tem que fazer. Então, termino dizendo, é pensar grande, gente. É pensar para frente, é pensar futuro. E é decidir. Neste caso, eu retomo a discussão. Temos que colocar, sim, com todo conhecimento, com toda ponderação, a questão de câmbio nesse país. Porque do jeito que está, ninguém exporta. Secretária, só acrescentando, pela sua resposta, a gente poderia deduzir que, num eventual governo Aécio, a gente começaria tendo uma desvalorização do real? Eu acho que é até bom sua pergunta para esclarecer. Primeiro que se o Aécio ganhar, gente, vai ser bom demais. Tá certo? Tá certo? Então, essa aí eu concordo com você. A segunda, nós passamos da época de política de Ipom. Eu estou fazendo referência ao Collor, que tomou posse e fez lá suas medidas. O que eu disse, eu repito, é um processo, é um horizonte de 12 a 24 meses. Você tem economistas, aquele trabalho de desindustrialização do Edmar Baixa, deixa isso claríssimo. Tem que ser sinalização. Basta o fato, por exemplo, de dizer pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, dizer a política nossa é a recuperação do dólar, o mercado, essa figura maravilhosa, o mercado vai correr para comprar. Ninguém ela for correr e comprar, já é o primeiro fator de desvalorização. Então, não é de uma hora para outra. Agora, que o Aécio vai fazer mudança, não tem a menor dúvida. O trabalho, a grande experiência que ele leva de Minas para o governo federal é gestão, que é o que esse país precisa. A outra grande experiência que ele leva histórica de Minas para o governo federal é planejamento, que nós precisamos. Não é coisa simples, não é coisa que aparece de uma hora para outra. Nós estamos completando agora 12 anos, o ano que vem, de uma gestão atrás da outra. O nosso governador Anastasia é a espinha dorsal. Ele ajudou a preparar o choque de gestão. Ele foi secretário de planejamento no primeiro governo Aécio. Ele foi vice-governador no segundo governo Aécio, que aí já era gestão para resultados. Ele foi eleito governador, que ele agora, nosso nome é gestão em rede, trabalhar em parceria. E eu nunca vi isso, já fizeram a primeira avaliação dele, candidato, se for a senador, ele tem 80% de intenção de voto. Eu nunca vi um negócio desse. Tá certo? Então, torcemos para Aécio, mas não tem a menor dúvida. Até mesmo porque ele já declarou que uma das primeiras coisas que ele vai fazer é a secretaria especial para poder fazer desregulamentação e desburocratização. E se a gente recupera, vai chamar em homenagem a Hélio Beltrão. Tá certo? Que também é uma desgraça nesse país. Teve até um exagerado de uma pessoa que falou comigo, sabe o que tinha que fazer com o governo federal, se cuidar de leis, se cuidar de normas, se cuidar de trem que inventar? Não tem aquele negócio de computador, que quando o computador fica todo complicado, você volta para uma data, tá certo? E reatualiza ali, esquece o resto, delete, 31 de dezembro de 2012. 2002. Obrigado, secretária. O secretário Rodrigo Garcia, em consideração até a pessoa que fez a pergunta se referia à questão da indústria têxtil. A indústria têxtil aqui na região de Franca praticamente quebrou ao longo dos anos. Americana em consequência da concorrência chinesa. O senhor também é favorável à desvalorização do câmbio ou teria outra forma de resolver a questão da desindustrialização? A solução nunca ela é única, exclusiva e imediata, né? Sempre um conjunto de ações, e eu citei o impacto, por exemplo, do câmbio na questão da pesquisa, e aí vale para o mercado, né? Então, acho que é um conjunto de ações. O Brasil está praticando uma política equivocada, isso o mundo reconhece, os brasileiros começam a perceber isso mais recentemente, e nós precisamos sair dessa armadilha, né? Esses dias eu não lembro qual o jornal que colocou lá dos países emergentes, ou seja, dos países que tinham mais ou menos a mesma classificação de risco do Brasil, investimento versus PIB, né? Brasil investe 18%, China 46%, Índia 40%, ou seja, é um desequilíbrio brutal, né? E esse investimento baixo dificilmente vai fazer com que a gente saia dessa armadilha, né? Que gera um crescimento também baixo. Eu acho que é um conjunto de ações, é importante a gente ter clareza que a participação da indústria na produção interna do país, com o desenvolvimento, ela tende a diminuir, né? E isso tem acontecido nos últimos anos, já foi 20%, 25%, hoje nós estamos na ordem de 13%, caminhando para 10%. Né? Isso não necessariamente é ruim
Por isso é que o Brasil precisa escolher o modelo de desenvolvimento que quer, escolher os setores que quer, investir nesses setores, né? O mercado e o mundo é globalizado, tudo muito aberto, então essa competição ela é de nível mundial, e nós precisamos saber o que nós queremos para saber onde é que nós vamos investir e de alguma maneira, trabalhar para sermos competitivos. E a indústria têxtil talvez foi, nesse processo de globalização, há 15 anos atrás, talvez a primeira que ficou em evidência, justamente por conta do produto chinês, né? Que essa discussão foi muito evidente naquela ocasião, né? E hoje você pode ter tantos outros setores que sofreram o impacto que a indústria têxtil sofreu. Portanto, eu acho que nós temos que, efetivamente, olhar a médio prazo, saber exatamente aonde queremos chegar e começar a agir no presente, que, infelizmente, é isso que a gente observa que não está acontecendo. Recentemente, nós tivemos uma viagem internacional, o Luciano da Invest está todo mês vendendo São Paulo no mundo, e o que nós estamos ouvindo nos últimos 5, 6 meses? O Brasil não é mais a bola da vez, perdemos grandes oportunidades, e agora nós vamos ter que nos virar em pouco tempo, com o bônus demográfico que temos, com as armadilhas que nós criamos de um país de garantias de direitos, expressado na Constituição, num país que não é república federativa coisa nenhuma, o presidente entrega a chave de trator para prefeito, de caminhão para prefeito, eu nunca vi isso, um país que federalizou o recurso e que municipalizou o serviço, né? Hoje, se você der dinheiro para as prefeituras, elas têm até dificuldade de gerir esse dinheiro, porque o seu corpo técnico acabou. Né? Elas ficaram com educação e saúde, basicamente, né? E zeladoria. Então, acho que tem que repensar esse modelo, mas sabendo que não é uma fórmula mágica, que não é do dia para a noite que essas coisas vão ser alteradas. Eu acho que a ministra Dorothea colocou uma coisa muito importante. O governo sinaliza, aponta caminho, pode ser ativo, mas não é ele quem vai fazer. É a sociedade, mas cabe ao governo esse papel de dar a luz, de apontar o caminho para onde queremos, dialogando e interpretando o que a sociedade quer, né? E falta muito clareza no Brasil, nesses últimos anos, para onde queremos ser, né? Passou o melhor momento, deixamos de ser a bola da vez, e o futuro não é bom se continuarmos com essas armadilhas feitas aí e não enfrentadas pelo governo federal. Obrigado, secretário. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, da secretária Dorothea Werneck, secretário Júlio Bueno, secretário Rodrigo Garcia. Teremos um intervalo e retornaremos em seguida com as empresas privadas, tratando também de questões que a gente abordou aqui. Obrigado a todos. Caixa. A vida pede mais que um banco.